1666, o ano do inferno em Londres. Você conhece a história do grande incêndio de Londres? Vem comigo que eu te falo como isso aconteceu. Bem-vindos ao Aconteceu, o canal onde passeamos juntos por lugares históricos e aprendemos um pouco mais a cada dia. Em um de nossos vídeos anteriores, eu falei um pouco sobre as epidemias do passado e como os ingleses lidaram com tantas tragédias. Você pode conferir esse vídeo no link na descrição logo aqui em cima. E dessa vez eu vou falar um pouco sobre acontecimentos que vieram logo em seguida à epidemia da peste negra. Como eu disse para vocês, no ano de 1666, o número de vítimas da peste negra começou a diminuir em Londres, e no verão desse mesmo ano, a epidemia finalmente chegou ao fim. Então vamos voltar para esse mesmo ano e falar sobre outra grande tragédia que causou um caos aqui na capital inglesa, que foi chamado o Grande Incêndio de Londres. Como se a vida dos londrinos já não estivesse bastante conturbada, um terrível incêndio simplesmente destruiu grande parte da cidade. E se em 1665 eles estavam tentando se livrar de uma peste, no ano seguinte fez de Londres um verdadeiro inferno. E o interessante é que o fato aconteceu justamente em 1666, um ano em que se menciona o número da besta, o que fez surgir diversas teorias bizarras, envolvendo até mesmo os 7 pecados capitais. Será que o incêndio que devastou Londres foi obra do diabo? Isso eu não posso afirmar, mas vamos aos fatos. Aqui foi o lugar onde tudo começou. No passado, onde havia uma padaria, hoje existe apenas uma placa para lembrar onde deu início a uma das maiores tragédias de Londres. Era na noite do dia 1º de setembro de 1666, quando o padeiro do rei, Thomas Farrier, fechou a padaria logo depois de um dia longo de trabalho. Horas depois, foi acordado por um de seus funcionários, afirmando que os fornos da padaria não tinham sido completamente apagados e que a brasa tinha iniciado um incêndio. Poderia o incêndio ser facilmente controlado? Se formos considerar nos dias atuais, sim. Mas estamos falando do século XVII, onde tudo era precário e as casas eram feitas de materiais que pegavam fogo facilmente. No ano do incêndio, a cidade de Londres ainda tinha um estilo medieval. As casas eram feitas de carvalho e as ruas muito estreitas, sem mencionar o estilo peculiar das casas da época, que quase se encontravam no topo. As casas tinham essa estrutura porque, na época, o imposto era cobrado pelo tamanho da base da construção. E as casas eram assim para economizar no valor do imposto e ter mais espaço. Essa casa logo atrás é uma sobrevivente do grande incêndio, e você pode ter uma noção de como eram as casas da época. Dizem que os vizinhos podiam até mesmo dar as mãos quando ficavam no andar de cima. Isso sem mencionar a residência das pessoas com menor condição financeira, que eram feitas de alcatrão, que impedia a entrada da água da chuva, porém tornavam as casas mais vulneráveis ao fogo. Imagine então Londres no século XVII. Ruas estreitas, casas praticamente inflamáveis e métodos de combate ao incêndio que consistiam em brigadas com baldes de água e bombas manuais primitivas. Diante dessas condições, foi questão de tempo para que a casa do padeiro ficasse tomada por chamas. Ele e sua família até conseguiram escapar com vida, pois pularam para a casa do vizinho, mas uma de suas empregadas ficou com medo de pular e acabou morrendo carbonizada, contabilizando assim a primeira vítima do grande incêndio de Londres. Dizem que as chamas da casa do Sr. Thomas Farrier incendiaram a palha dos estábulos do vizinho e foi se espalhando pela cidade até chegar em armazéns que estavam repletos de produtos inflamáveis. O cenário geral era esse: casas inflamáveis, fogo se espalhando por Londres e a vida dos londrinos se transformando num verdadeiro caos. E por mais louco que possa parecer, as pessoas só perceberam que se tratava de um caso sério na manhã seguinte. Nessa época, era normal as cidades europeias lidarem com pequenos incêndios. A população sempre ajudava com baldes de água para apagar o fogo. Mas quando isso não resolvia, era usada uma técnica bem interessante. Bastava analisar para qual lado o vento estava indo e derrubar casas nessa direção, liberando um espaço entre as construções, e isso impedia que as chamas se espalhassem, e geralmente costumava funcionar.
Mas dessa vez era um pouco diferente. O dia 2 de setembro amanheceu tomado por cinzas. Naquela manhã, Samuel Pepys, um oficial da Marinha, acordou o rei Carlos II para o avisar que a capital estava em chamas. Ele subiu à Torre de Londres, esse castelo logo atrás, para informar o rei. Ele se deparou então com 300 casas queimadas e com as chamas alcançando a ponte de Londres. A Thames Street, que é uma rua próxima da ponte, era repleta de armazéns com sebo para velas, óleo para lamparina, destilados, pólvora e milhares de barris de madeira. Literalmente, uma bomba relógio que deixou o rei muito preocupado. E o rei então tomou medidas drásticas. Inicialmente, ele deu ordem ao prefeito para que não poupasse casa alguma e que, se fosse preciso, poderia derrubar qualquer edifício numa tentativa de parar o incêndio. E é aí que surge um assunto muito polêmico, pois o Sir Thomas Bloodworth, prefeito da cidade, não fez tudo o que estava ao seu alcance. Os moradores de Londres já tinham desistido de combater o fogo com baldes de água e correram para casa numa tentativa de salvar suas famílias e seus objetos de valor. Londres só foi ter um corpo de bombeiros décadas depois, e naquela época, grupos de soldados faziam o papel de bombeiros. E apesar de ter recebido a permissão do rei para derrubar as casas, o prefeito achou melhor confiar na sua equipe de combate ao fogo e preferiu usar carrinhos que bombeavam água. Há inclusive alguns relatos de que o prefeito não quis derrubar muitas casas e depósitos porque eram de pessoas de alto escalão de Londres, pessoas que tinham muito dinheiro e o ajudaram em sua campanha para prefeito. Ou seja, ele não queria perder o apoio dessas pessoas e optou por técnicas menos radicais. Só depois que o fogo tinha consumido milhares de casas foi que ele autorizou as demolições, mas já era tarde demais. Londres passava por um período longo de estiagem e ventava muito. O fogo se espalhava numa velocidade assustadora e, à medida que as chamas aumentavam, alcançavam outras residências antes que fossem demolidas. As chamas chegaram na beira do rio Tâmisa e atingiram depósitos de madeira, azeite e carvão. Várias explosões aconteceram e durante dias Londres ardeu em chamas e o incêndio só foi controlado no dia 5 de setembro, quando, ao invés de derrubar as casas a machadadas, começaram a explodir as construções com barris de pólvora e assim evitaram que a cidade fosse completamente destruída pelo fogo. E inúmeros edifícios importantes da cidade tinham sido destruídos. Cerca de 13 mil casas, 44 prédios públicos e 87 igrejas. E até mesmo a Catedral de São Paulo, que tinha sido construída com madeira no ano de 604, ficou totalmente arruinada pelo fogo. Ao todo, estima-se que 1.800 km² da cidade viraram cinza, aproximadamente 150 estádios de futebol, e 100 mil pessoas ficaram desabrigadas. Estima-se que o incêndio causou um prejuízo de 10 milhões de libras na época, cerca de 1,5 bilhão de libras ou 12 bilhões de reais nos dias de hoje. E quanto ao número de mortos, a contagem oficial registra apenas 6 pessoas. E existe uma explicação para esse número ser tão baixo. O incêndio atingiu principalmente as classes mais baixas, e nessa época, as pessoas não tinham o costume de fazer atestado de óbito para os mais pobres, pois custava muito caro. E as certidões de nascimento eram mantidas nas igrejas, e a grande maioria tinha sido destruída pelo fogo. Então, é impossível saber quantas pessoas realmente morreram nessa tragédia, sem contar que muitas casas em Londres ficaram completamente queimadas, e provavelmente milhares de pessoas morreram carbonizadas e não foram contabilizadas. Após o incêndio, Londres teve que ser totalmente reconstruída, só que dessa vez seria uma cidade mais segura, ao menos contra incêndios. O rei Carlos II contratou um arquiteto para fazer a nova Catedral de São Paulo, essa que você pode ver logo atrás de mim, sem contar dezenas de novas igrejas menores. As casas foram construídas com tijolos ou pedras e separadas por paredes mais grossas, pois assim evitaria um outro grande incêndio. E após o incêndio, o rei Carlos II ordenou a construção de um grande monumento em memória a essa tragédia. Chamado de Monumento ao Grande Incêndio de Londres, se trata dessa grande coluna de 61 metros que foi construída cerca de 5 anos após o acontecimento. Um fato curioso é que, se tombado, o monumento alcançaria o exato lugar onde tudo começou, na casa do padeiro, em Pudley Lane. Outro fato curioso é que, oficialmente, mais pessoas morreram caindo de cima do monumento do que do próprio incêndio.
estima-se que 2 pessoas caíram acidentalmente e outras 6 pessoas se suicidaram pulando de cima da torre. Até que em 1843 fizeram um cercado de metal no topo para evitar, sim, novas mortes. Londres tinha sofrido muito com conflitos, pandemias e com um grande incêndio. Para muitos, era o fim de uma grande cidade, mas depois a cidade presenciou um desenvolvimento assustador. A capital cresceu, a economia melhorou e atraiu comerciantes e banqueiros do continente europeu. Hoje, Londres é repleta de grandes construções históricas, possui influência na política, finanças, educação, entretenimento, moda, artes e cultura. A cidade abriga vários povos, culturas e religiões. Em Londres se falam mais de 300 línguas e não é à toa que, junto a Nova York, é considerada a capital do mundo. Um lugar onde você tem a sensação de estar em um país diferente a cada 10 passos. E esse foi um pouco sobre a história do grande incêndio de Londres. Você sabe de alguma coisa que eu não mencionei no vídeo? Ou melhor, tem algum tópico que você queira ver nos nossos próximos vídeos? Deixe seu comentário aqui embaixo. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Assim saberemos que vocês estão gostando do vídeo e isso nos motiva a continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Aconteceu!